Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando nesse sábado após o domingo de Pentecostes, o segundo domingo depois de Pentecostes, estamos celebrando justamente essa memória, uma memória obrigatória, que é o Imaculado Coração da Virgem Maria. Ontem celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Esses dois corações foram os mais unidos aqui na terra. Esses dois corações se unem agora no céu em nosso favor. O coração de Nossa Senhora representa todo o seu amor, todo o seu cuidado de mãe, todo o esplendor da maternidade, da bondade de Deus. Mãe é uma realidade tão divina que até o próprio Deus quis ter uma. Ninguém pôde escolher sua própria mãe. Todos nós recebemos nossa mãe como um dom de Deus. Mas nosso Senhor, que sempre existiu, foi o único ser, foi o único filho que pôde escolher sua própria mãe. Ele é o pai dela, mas ao mesmo tempo ele quis se tornar o seu filho. Então ele pôde escolher sua mãe, e escolheu a melhor mãe do mundo. E a melhor notícia é que ele nos amou tanto que ele partilhou, como nós
sempre meditamos, ele partilhou essa mãe conosco. Você teria coragem de dar sua mãe a alguém? Verdadeiramente? Não só de nome, não só de boa intenção, não é? E será que sua mãe teria coragem de assumir tantas outras pessoas, até as pessoas que te desejam mal, como seus verdadeiros filhos? Pois essa mãe teve e tem sempre essa coragem. Ela é a sua mãe. Eis aí a tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. E Nossa Senhora então brilha com esse amor de Deus. Nós vamos meditar sobre esse evangelho, que é um evangelho tão bonito. É o quinto mistério gozoso, não é? O último mistério gozoso, Jesus aos 12 anos. O evangelho começa dizendo que os seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui é a nossa primeira lição que esse coração de Nossa Senhora, esse coração de mãe quer nos ensinar: a fidelidade às coisas de Deus. Era a lei de Deus que uma vez por ano, no mínimo, todo judeu devoto devia se dirigir ao templo em Jerusalém e ali celebrar a Páscoa do Senhor. São José e Nossa Senhora moravam com Jesus lá em Nazaré. Quem aqui já esteve na Terra Santa? Levante a mão. Quem aqui vai um dia na Terra Santa? Profetiza que você vai. Eu desejo que você vá à Terra Santa. A Terra Santa é chamada, principalmente a Galileia, onde Jesus morava, o quinto evangelho. Não é? Porque você estando lá, o evangelho se torna diferente para você. Nunca mais você será a mesma pessoa. Você nunca mais vai ouvir uma página do evangelho da mesma forma depois que você foi em peregrinação à Terra Santa. E quer uma sugestão? Vá com a obra de Maria, não é? Porque não são viagens apenas turísticas, são peregrinações, são momentos de fé, são verdadeiros encontros com Deus. Amém? Queridos, eu queria então relembrá-los que é uma distância muito grande entre Nazaré, lá no norte, na Galileia, e Jerusalém. Naquele tempo eles não tinham os meios que nós temos hoje, claro. Iam a pé, iam em caravana, mas iam com toda a alegria. Deixavam tudo e iam ao encontro do templo do Senhor. O Salmo 83, que é o Salmo do peregrino, diz assim: que alegria quando os meus pés se colocam. Quão amáveis são, Senhor, as vossas moradas. Quanto eu amo, Senhor, a vossa casa. Se até o passarinho encontrou ninho para os seus filhotes, eu encontrei os teus altares. Eu encontrei os teus altares, meu Deus e meu Rei, meu Senhor. Meus irmãos, nós devemos aprender essa lição do coração de Nossa Senhora. Irmos sempre à casa de Deus. Irmos sempre em direção aonde está Deus. Deus está em toda parte, mas Deus escolheu lugares, santuários, lugares santos, lugares especiais. Como é importante, por exemplo, você fazer uma romaria, uma peregrinação e vir aqui a Canção Nova. Quem já viu várias vezes, cada vez que vem uma alegria. Que bom, todo ano algumas pessoas vêm, não é? Para esse acampamento, outros acampamentos. Que alegria, bata os pés assim, diga, que alegria estar na casa de Deus, nesse lugar santo, nesse solo eucarístico. Essa é a alegria do peregrino, daquele que quer imitar Nossa Senhora, dos filhos da Virgem Maria, dos filhos de Deus. São pessoas que caminham
para os lugares santos. Quantas pessoas fazem suas viagens para lugares que eles acham que são interessantes para eles, às vezes até lugares de pecado, lugares que não vão lhes acrescentar nada. Nós devemos aprender com a Sagrada Família a buscar a Deus, a buscar as coisas de Deus. Tem muita gente que diz assim: eu rezo em casa, que Deus está em toda parte. Quem diz que reza em casa é porque não reza, não é? Vá aonde Deus está. Deus está em toda parte, mas Deus quer que você esteja também com outros que o procuram. Vá à casa de Deus. Domingo sem missa, semana sem a graça de Deus. Você não pode faltar à missa no domingo. É uma obrigação? É sim. Você não liga no seu chefe na segunda-feira e diz: olha, hoje eu não estou afim de ir não, viu, trabalhar. Porque senão ele vai dizer: você está desempregado, também não estou afim que você venha não. Você não faz isso com os homens, você faz isso com Deus. Não, hoje eu não estou afim de rezar. Frei, vale a pena a gente rezar sem vontade? Claro que vale. Claro que vale. Você sabia que a oração mais agradável a Deus é aquela oração que nos custa? É aquela oração que a gente faz às vezes por necessidade. Às vezes, quando a oração é cheia de consolações, a própria consolação da oração já é um prêmio. Mas nós precisamos rezar com vontade ou sem vontade, porque Deus é Deus, eu devo adorá-lo, eu devo buscá-lo. Não é Deus que precisa de mim. Deus sem mim continuará sendo Deus Todo-Poderoso. A igreja sem mim vai continuar sendo a mesma Santa Igreja, e o poder do inferno nunca prevalecerá contra ela. Não é a igreja que precisa, não é a minha paróquia que precisa, não é a canção nova que precisa que eu participe, que eu ajude. Bata no peito e diga: sou eu que preciso de Deus, sou eu que tenho que buscar a Deus e buscar sempre, sou eu que tenho que sair de mim mesmo, de vencer a mim mesmo. Como Nossa Senhora, nós precisamos também levar os nossos filhos e netos para a igreja. Se infelizmente você não conseguiu levar seus filhos, agora você tem uma nova chance. Quem já tem netos aqui? Levante a mão. Oh, coisa boa, neto, não é? Oh, amor bom é amor de avô, de avó, não é? Então, Deus está lhe dando uma nova chance. Leve os seus netos, leve para a igreja, batize. De primeiro nós tínhamos uma grande graça, que apesar de termos muita gente vivendo praticamente no paganismo, mas eram batizadas, tinham feito a primeira comunhão, a semente tinha sido lançada. Mas como é terrível uma pessoa adulta sem ser batizado, sem ter nenhum sacramento, sem conhecer nada de Deus, sem saber nada da igreja. Nós estamos criando uma geração pagã. O paganismo está voltando. Por isso que onde falta Deus, onde falta a fé católica, começa a sobrar é só filme de bruxarias. Os nossos adolescentes, meus irmãos, eu vi uma pesquisa de uma associação de psicólogos, alarmante a estatística. 200% das nossas crianças entre 10 e 14 anos aumentou a taxa de suicídio nessa idade. 200% aumentaram. Quantas crianças? Quem conhece aqui algum adolescente que se matou? Alguma família que tem passado por isso? O menino ou a menina, parece que está tudo bem, de repente comete suicídio. Estava saindo do Jardim da Imaculada, veio um casal desesperado me dizer: Frei, atenda essa menina, por favor, por misericórdia. Ela acabou de ver sua melhor amiga se suicidar na sua frente. Cometeu suicídio. Uma menina de 14 anos. Veja, meus irmãos, é alarmante. Mas por que tudo isso? Porque as crianças estão sendo criadas como pagãs, só dominadas pelas redes sociais, pela televisão, não é? Pelas coisas do mundo.
A pessoa não consegue ler um capítulo da Bíblia, acha enfadonho, acha um livro pesado, mas lê um livro desse tamanho de Harry Potter, de coisa de tolice, de bruxaria, de feitiçaria, é só coisa de demônio, é só coisa de ocultismo, de pacto com coisa do mal. Você chega nos quartos dos adolescentes, é de assustar o tipo de livros que eles estão lendo. É o paganismo, é o neopaganismo, é a falta de Deus. Não consegue levar a missa, não consegue, mas para levar tem que ir. Ninguém dá aquilo que não tem. Por isso aprenda com Nossa Senhora, com São José, com a Sagrada Família, com o próprio Jesus. Leve seus filhos para a igreja, mas vá primeiro. Quem quer ser esse Cordeiro de Deus? Levante a mão. Em cada casa, Deus escolhe um cordeiro. Eu quero dizer, se você está aqui, continue com a mão levantada, é bem provável que você seja o cordeiro na sua casa. Prepare o lombo, viu? Que vai vir muita pancada, mas tenha certeza, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você for fiel, se você vir, se você pagar o preço, se você continuar firme, eles vão chegar, mais cedo ou mais tarde. Pode até no começo lhe perseguir, lhe criticar como lhe criticam, né? Mas um dia vão lhe seguir. Vai chegar a hora que você vai ver toda a sua casa na fila da comunhão. Quem toma posse dessa profecia aqui? Em nome de Jesus, diga: eu só vou sossegar quando eu ver toda a minha família na fila da Santa Comunhão, todos com Jesus e Jesus com todos, todos servindo ao Senhor, todos na igreja. Até pessoas de outras religiões vão vir, vão voltar para a Santa Igreja Católica. Em nome de Jesus, consagre a Nossa Senhora, mas pague o preço, tenha coragem de pagar o preço. Eu tenho visto tanto essas graças, sabe? Teve uma senhora que veio testemunhar para mim, ela disse assim: Frei, eu não aguentava mais rezar pela conversão da minha família, eu não via muito efeito. Então eu descobri aquela novena, é uma novena poderosíssima. Quem quer uma novena poderosa aqui? É difícil de fazer, eu já estou dizendo para você. Chama-se Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Essa é poderosa. Aprenda essa oração. Agora você tem que pagar o preço. Quando você começa a fazer, o inimigo quer se levantar contra você e sua casa. Mas se você se levantar em oração e for fiel a essa oração, essa novena, eu digo, você vai alcançar o seu milagre. Ela disse que conseguiu a conversão de toda a sua família. Hoje a família dela inteira está na igreja. Mas ela disse que fez umas 7 vezes seguida. E em hora que ela pensou: eu vou enlouquecer, mas eu continuo e conseguiu, com a graça de Deus e Nossa Senhora. Porque onde Nossa Senhora chega, o inimigo tem que sair. Jesus chega, onde ela chega, ela não consegue, como nós vamos ver nesse evangelho, viver sem Jesus. Então, o ideal de Nossa Senhora é nos trazer a Jesus e nos levar a Jesus, não é? Trazer Jesus até nós e nos levar até Jesus. Então ela só sossega, e olhe que ninguém é mais perseverante do que a Mãe de Deus. Quando Jesus completou 12 anos, diz o Evangelho, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Quem aqui é pai e mãe, levante a mão. Imagine, só de imaginar, eu sei que dá uma agonia. Imagine essa cena. Você tem um filho pequeno e você procura esse filho e ele não está. Você procura em todos os lugares da casa, possíveis e imagináveis, ele não está. Você sai na rua, ele não está. Você começa a correr desesperado, a gritar e não encontra. É uma dor terrível. Alguém já passou um pouquinho por isso aqui?
perdeu um filho em algum momento. Gente, é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Cada vez que eu vejo uma criança desaparecida, eu rezo tanto pelos pais, pela mãe, porque eu sei, eu fico imaginando qual é a dor de um coração, sem saber onde está, o que está acontecendo. Agora imaginem você, era o Filho de Deus, era nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém aqui na terra conhece Jesus como Nossa Senhora, como ninguém conhece o seu filho como você, mãe. Então aquele coração tão amoroso, aquele coração que estava tão feliz de ter celebrado mais uma Páscoa, de ver o seu filho já com 12 anos, prestes a se tornar um adulto, prestes a fazer o que chamam os judeus de Bar Mitzvah, quer dizer, filho da lei, proclamar a lei em público e se tornar um adulto, um rito de iniciação, não é? Onde ele se tornaria um judeu adulto e ele já poderia andar tanto no grupo dos homens, ele já podia ser responsável pela sua própria fé. Meus queridos, que alegria! E quando ela procura, pensava que estava com São José, com a caravana, na parte com os homens. São José, pensando como ele ainda tinha 12 anos, que ele estava ainda com a mãe, com as crianças, com as mulheres, com o grupo das mulheres e as crianças. Quando os dois se encontram para a refeição depois de um dia de caminhada, Jesus não está presente. Meus irmãos, eu fico imaginando essa tristeza quando um dia, quem aqui comunga todos os dias com a graça de Deus? Você imagine o dia que você não puder mais comungar. Eu fico às vezes imaginando o dia que, se Deus o livre, eu não pudesse mais celebrar a Santa Missa. Eu fico dizendo a Jesus: Jesus, eu preferia que o Senhor me levasse. Eu não suportaria. Eu não suportaria. Você viver sem Jesus, nós vivermos sem Jesus, meus irmãos, é o pior castigo, é a pior tristeza. E a única coisa que pode nos tirar Jesus é o pecado. Por isso que a gente tem que odiar o pecado. Nós temos que ter aversão ao pecado. Peça essa graça nesse acampamento. É também um milagre você odiar o pecado que te tira de Jesus. A única coisa que pode tirar Jesus de você e você de Jesus é o pecado. Por isso, tenha horror ao pecado. Crie uma aversão, principalmente aquele pecado que mais te faz cair, que você confessa tantas vezes e volta, para que você crie essa força de rejeição. Um amor só se vence com um amor maior. Às vezes a gente cria tanto amor, tanto apego a um determinado pecado, a uma ocasião de pecado, ou a uma pessoa que nos faz pecar, que nos tira do corpo de Cristo. Como é que eu vou querer o corpo de uma pessoa que vai me tirar o corpo de Cristo, meus irmãos? Que tristeza. Como é que eu vou querer trocar o corpo do meu Senhor, a sua vida? Aqui eu não estou falando de... Cada caso é um caso, não quero ofender a ninguém, mas quero deixar essa reflexão. Como é que eu vou preferir um pecado? Eu não vou me confessar não, porque eu vou pecar de novo, e aí então eu vou ter que me confessar de novo. Quer dizer, você prefere ficar escravo desse pecado a perder a graça da presença de Jesus, da presença real do seu amor. Expulsa isso de você. Isso não é prazer, isso não é alegria, isso não é vida, isso é escravidão, isso é dependência, isso é vício. Corta isso. Não fui eu que estou dizendo isso não, é Jesus. Se teu braço te leva a pecar, se tua mão te leva a pecar, se teu pé te leva a pecar, corta. Se seu olho te leva a pecar, fura. É Jesus no Evangelho que diz quem é o braço, quem é o nosso pé, quem é o nosso olho. A gente às vezes diz: essa minha secretária são as minhas mãos e os meus pés. Mas você, homem casado, está tendo um adultério, uma relação de adultério
com essa sua secretária, que as suas mãos, seus pés. Corta, perca essa sua secretária, mas não perca o seu casamento, não perca a graça de Deus. Tenha coragem. Deus não deixará a sua empresa sem a bênção. Pelo contrário, Deus não está podendo abençoar a sua empresa porque o pecado está dominando. E o pecado é a abertura para Satanás. A porta que a gente abre para Satanás é o pecado. Não nos enganemos, meus irmãos. Quem diz isso é São Paulo. Quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Você tem que fazer uma escolha. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você faz uma opção por Jesus. E claro, é difícil. Eu, você, todos nós temos nossas fraquezas, nossas misérias. Temos nossas limitações e Satanás sabe e vem nos acusar. Mas nós precisamos lutar, meus irmãos. Nós precisamos lutar, pedir a graça da aversão. Quantas pessoas vêm pedir oração, Frei, eu não aguento mais minha sexualidade, eu chego a queimar, minha carne chega a queimar atrás de um prazer. Uma vez eu escutei uma coisa que eu nunca escutei, que eu nunca me esqueci, desculpe. A pessoa dizia assim: Frei, no momento de tentação eu sou capaz de vender minha alma a Satanás, só para ter aquele prazer. Eu iria com prazer para o inferno naquele momento, para sentir aquele prazer. É a nossa loucura. É o que São Paulo vai dizer: infeliz de mim, faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que eu gostaria de fazer. Meus irmãos, nós não somos apenas, nós não temos pecado, nós somos pecadores. Nossa natureza pecaminosa, dentro de nós há uma força negativa, há uma tentação, há uma concupiscência, um mau desejo que nos inclina para o mal. Por isso a gente tem que lutar com todas as forças. E esse então é o conselho da Mãe de Deus hoje. Esse é o que ela nos ensina. Perdeu Jesus, teve a infelicidade de perder Jesus, não é? Corra atrás. Diga para o seu irmão: não fique um dia sem Jesus. Não fique um dia no pecado. Não diga, não, depois, amanhã, depois eu procuro, depois eu me confesso. Não retarde a sua confissão. Pecado não confessado não está debaixo do sangue de Jesus. O Salmo 31 diz assim: enquanto eu conservei-me calado, dentro de mim os ossos mirravam-se, eu sentia-me como os ardores do verão. Mas assim que eu disse, eu vou confessar o meu pecado, vós, Senhor, me perdoastes, porque tua mão pesava sobre mim. Coloque a mão na sua cabeça e diga: Senhor, que não seja a mão da justiça, seja a mão da misericórdia. Nossa Senhora, me dê a graça de nunca ficar sem a graça de Deus, de não passar mais um dia debaixo do pecado, de estar com a minha confissão em dia, de estar na graça de Deus, de estar lutando para viver na misericórdia de Deus. Que nenhum dos meus pecados não esteja senão debaixo do sangue de Jesus. Ou seja, que sejam confessados. Amém. Então, Nossa Senhora e São José deixam tudo. Eles voltam sozinhos. Eles passam pelo perigo de caminhar naquele deserto. Faziam uma caminhada de um dia. Mas eu tenho certeza que eles não levaram um dia para voltar a Jerusalém. Vocês acham que eles levaram um dia? Você levaria um dia? Eu sinto que nesses 3 dias que eles procuraram, eles não comeram, não dormiram, não sossegaram. Procuraram em todos os lugares, mas só esqueceram de um único e principal lugar. Onde é que Jesus devia estar? No templo. Isso acontece tanto com a gente, parece que não. Quando a gente
está num momento de desespero. Quantas vezes a gente pensa todo tipo de solução, mas não consegue nem rezar? Quem às vezes já passou por isso? Você quer rezar, mas parece que você não consegue rezar. Começa a rezar, aí vem aquele desespero, aquela coisa, e você fica falhando na oração, começa de novo, se perde na oração. Eu tenho uma tática, eu sempre treino pensando o que é que poderia acontecer, não é? Por exemplo, cada vez que eu vou a um velório, eu fico, primeira coisa eu digo, podia ser eu. Podia ou não podia? Eu pergunto, eu estaria preparado? Eu estou em estado de graça? Eu estou lutando para servir a Deus? Depois eu fico pensando, quando eu olho para as pessoas chorando, aí eu fico pensando, e se fosse o meu pai? Como é que eu reagiria? O que é que eu pregaria? Como é que eu vou reagir quando chegar a vez de entregar os meus pais, ou Deus o livre, um irmão, ou alguém bem próximo? Graças a Deus, Deus tem protegido muito a nossa família, mas nós somos 16 filhos, imagina. E fora são mais 70, só da família. A gente para fazer festa não precisa convidar ninguém. Mas Deus tem protegido, sabe por quê? Porque tem um pai e uma mãe que rezam dia e noite. Está lá com o rosáriozinho. Eu estou aqui pregando para vocês, mas estão lá de joelhos. Você chega lá em casa qualquer hora do dia da noite. Se a televisão estiver ligada, qual é o canal? Se quiser brigar com o pai, vai querer ver um jornal, qualquer coisa no outro canal. Está lá na Canção Nova. Recebe a aposentadoria dele. Uma vez foi assaltado, levaram toda a aposentadoria dele, enganaram ele, tiraram toda a aposentadoria. Sabe, foi a primeira coisa que ele falou? Meu Deus, como eu vou fazer esse mês para mandar a minha contribuição para a Canção Nova? Já colabora com a Canção Nova, graças a Deus, há tantos anos. Ele sempre diz, meu filho, Monsenhor Jonas, é como o profeta Jonas que Deus mandou a Nínive. Diz desse jeito. Estão ali em oração, por isso Deus protege. Mas quando chegará o dia em que a gente vai ter que experimentar a morte de alguém, então você tem que se preparar. Você tem que se preparar, às vezes, para enfrentar as dificuldades. Não é que a gente vai começar a pensar e sofrer antecipadamente. Não, nada disso. Mas como é que eu vou reagir? Eu tenho fé, porque você falar para uma pessoa que entregou um ente querido a Deus, tenha coragem, Deus está com você, Deus está nesse momento, é muito mais fácil. Mas quando é a gente, quando é o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, quando a tribulação bate na nossa porta, aí a gente tem que se preparar. Outro ensinamento grande de Nossa Senhora. A tribulação está chegando, faltou Jesus, corra para a igreja, corra para o templo, corra direto para o sacrário. Ali você sabe que Ele vai estar. Ele está em toda parte, mas eu tenho certeza que Ele está realmente vivo, físico. Eu posso vê-lo, tocá-lo, e eu creio firmemente que Ele está lá no sacrário. Então eu corro para a igreja. Amém? Ali é certo. Ali eu me ajoelho diante dEle, e ali eu derramo a minha lágrima, o meu lamento. Ali eu o adoro, ali eu professo a minha fé, ali eu caio aos seus pés, eu suplico, ali eu choro, ali eu posso derramar toda a minha alma. Eu sei que Ele me compreende, eu sei que Ele me ama, que Ele quer me ajudar, que Ele é o meu Senhor, que Ele está ali por mim. Eu lendo esses dias o Diário de Santa Faustina, que eu aconselho também vocês sempre a lerem e a meditarem, é um livro extraordinário. Teve uma revelação de Jesus para ela que me tocou demais.
Jesus disse: minha filha, no dia da instituição da Eucaristia, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque eu sabia tudo o que ia acontecer com Judas, eu sabia que ele ia se perder, eu saberia tudo o que eu iria passar, e tudo que os meus apóstolos iriam sofrer, mas eu pensei em você, no seu futuro zelo, no seu amor por mim, e eu tive mais alegria e força para ficar na Eucaristia. Jesus também está dizendo isso para você. Ele ficou na Eucaristia por você. Quem quer encontrar Jesus, corra à Santa Missa. Se você soubesse o que é a Santa Missa, você iria diariamente à missa. Alguém pode pensar que é um exagero, mas não é um exagero não. Às vezes a gente vai a 2 santas missas, de manhã e à tarde, porque a igreja nos dá essa graça. Você pode comungar até 2 vezes por dia, se você participar de 2 missas inteiras, não é? Você pode comungar até 2 vezes. Tem momentos na nossa vida que são tão difíceis, que são tão terríveis, que a gente só consegue na força da Eucaristia. Agora eu quero lembrar daquelas nossas mães, nossas avós, que no interior, não é? Trabalhavam o dia todo, acordavam mais cedo, todo mundo preparava o café, corriam, iam para a missa, comungava, voltava, dava café para todo mundo, ajeitava todo mundo para a escola, trabalhava o dia todinho. 6 horas da tarde, onde é que elas estavam? De novo rezando o rosário lá na igreja, comungava, participava da missa, comungava, voltava para casa. Olha, já há muito tempo. Confissão, 1 vez por mês. Isso é exagero, isso é um exagero. Nossos pais, toda primeira sexta-feira do mês. Quem aqui lembra dessa devoção? Toda primeira sexta-feira do mês estavam lá confessando, comungando, faziam parte do apostolado da oração. Lembra? Sagrado Coração de Jesus, aquela fitinha vermelha. Quem aqui tinha uma avó, ou alguém que participava, ou a mãe, ou até você participou? Quantas pessoas adorando o Santíssimo Sacramento, pessoas que viviam dramas, lutas, e como é que venciam, como é que davam conta de um casamento tão difícil, como é que aguentava criar uma família todinha, e levava todo mundo, graças a Deus, e encontrando o seu caminho, pela oração, pela fidelidade a Deus, pela busca de Deus. Jesus falou, meus irmãos, e nós precisamos acreditar: sem mim vocês não podem nada, nada é nada. Sem a graça de Deus eu não posso nada. Mais uma vez repito: eu sem Deus eu não sou nada. Deus sem mim continua sendo Deus. Eu sem Deus eu não sou nada. Eu não posso nada, eu não conseguirei nada. Nossa Senhora então, com São José, depois de perderem de vasculharem todas as possibilidades, correm até o templo. E que surpresa, e que alegria quando viu Jesus. E ele estava conversando com os doutores, discutindo com eles, cheio de sabedoria, de graça, de força. E ali, meus irmãos, ela toma a palavra, ela que é tão silenciosa, ela que a mulher, imagine se a mulher ainda hoje, coitada, sofre tantas discriminações, o que é terrível, que não é da vontade de Deus. Imagine como era o papel da mulher há 2000 anos atrás. Mas Nossa Senhora é tão corajosa que ela nem espera São José falar alguma coisa. São José, sabendo quem é a mãe de Deus, fica ali na sua humildade, no seu silêncio, e Nossa Senhora fala: meu filho, por que fizestes isso conosco? Eis que eu e teu pai te procurávamos aflitos. E Nosso Senhor lhe diz uma palavra que é tão bonita, que é tão forte, mas é tão bonita se a gente entender o verdadeiro sentido. Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa do meu Pai?
Ou seja, por que não vieram logo? Ainda não me conhecem. Eu já estou há 12 anos com vocês e vocês não me conhecem, não entendem que as coisas do Pai, as coisas do céu são a minha única preocupação, que o meu alimento é fazer a vontade do Pai, que não existe um lugar melhor para mim do que estar na casa de Deus, do que estar na sua presença. Jesus também estava convidando seu pai e sua mãe para se tornarem ali, não só seus pais, mas também seus discípulos. Um dia, lá na frente, no ministério de Jesus, quando ele estava pregando, alguém veio dizer: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus vai dizer: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Claro que ele estava fazendo um elogio a Nossa Senhora, porque quem verdadeiramente mais ouviu e fez a vontade de Deus do que Nossa Senhora? Ninguém. Mas na realidade, ele também estava querendo ensinar a Nossa Senhora e a todos nós que verdadeiramente os laços espirituais devem ser mais fortes até do que os laços sanguíneos. E eu queria chamar muita atenção. Muitas vezes a gente parece que está rezando bem e a gente não consegue a graça e a gente não entende por quê. Mas eu quero chamar a atenção para esse ponto. Prestem bastante atenção, vê se você consegue me entender, porque as coisas são muito parecidas, mas na realidade elas são bem diferentes daquilo que a gente costuma entender. Muitas vezes a gente quer a conversão. Quem quer a conversão aqui da sua família? Todos nós. Mas será que você quer a conversão mesmo da sua família, ou que sua família fique boazinha e pare de lhe atentar? Será que você quer? E se aquele filho único que você tem lutado tanto pela conversão dele, de repente ele se converter e virar padre? E seu sonho é ter netos. E aí? Será que você vai aceitar? Está vendo? Os laços espirituais devem estar acima dos laços humanos. Você não deve só querer que sua família se converta para você não ter problema, para ninguém somente não ir para o inferno. Você deve converter a sua família e lutar de todo o coração, porque essa é a vontade de Deus, porque você quer vê-los com Deus, e este é o plano de Deus. Isto é maior que tudo. Uma vez lá em Portugal, uma senhora disse: Frei, eu rezei tanto pelo meu marido, pela conversão dele, hoje ele se converteu, hoje eu tenho raiva dele, porque ele só vive na igreja. Eu disse: então a senhora agora faça o seguinte, começa a rezar pela conversão da senhora. Porque às vezes a gente não entende que as coisas de Deus estão acima das nossas. A gente quer a nossa vontade, a gente quer a nossa maneira. Por isso que não é no nosso tempo. Por isso que Deus às vezes nos dá essas respostas, como deu aqui a Nossa Senhora, e ela não entendeu, diz a palavra, que eles não compreenderam. Mas o que Nossa Senhora fez? Se revoltou? Não, acolheu no coração. Bata no seu peito. Seu coração tem que ser como o coração de Nossa Senhora. Muitas vezes você não vai entender, mas guarde no coração, aceite. Às vezes a gente reza e Deus também diz não, espera. O milagre vai fazer você esperar, vai saber você entender que o tempo não depende de você, não é no seu jeito, não é do seu tempo. Olha, meus irmãos, a maior tristeza de Jesus é Ele não poder nos converter, ou converter logo a nossa família, porque se alguém da nossa família se converter e depois cair de novo no pecado,
é quase impossível, diz a palavra Hebreus 6, que ela retorne à graça de Deus. Vai para o inferno mesmo, porque muita da nossa família está pecando, mas está na inocência, nunca teve uma experiência viva do amor de Deus. Quando tiver, vai se converter, mas se converter, tiver uma experiência de Deus, de novo crucificar Jesus, muitas vezes vai se perder eternamente. Então por isso que às vezes Jesus vai converter alguém da sua família só na última hora. Talvez você nem vai ver, mas você vai confiar. Igual aquela mulher que rezava, revoltada um pouco com Deus. Por que é que Deus não tinha convertido o marido dela, que era um alcoólatra? Ela tinha rezado a vida toda, comungado todos os dias pelo seu marido, e ela tinha certeza que ela viria a libertação do seu esposo, e o seu esposo tinha tomado umas e outras e pulou da ponte. E ela, naquele desespero, alguém falou de São Curadais, e ela foi se confessar com São Curadais. Ela estava na fila da comunhão, da confissão, quando aquele santo, vendo a angústia daquela mulher, ele levantou-se, chegou diante dela e disse: minha filha, contou toda a história dela. Você rezou a vida toda, você está muito decepcionada com Deus, porque Ele não converteu seu marido. Pois saiba que pelas suas orações, pelos seus sacrifícios, Deus salvou seu esposo. Daquele momento, quando ele pulou a ponte, até chegar, aquele segundo que ele teve entre pular a ponte e cair, pelas suas orações ele se arrependeu. Ele está no purgatório. Mande celebrar muitas santas missas pela alma dele, mas pela sua oração Deus o salvou do inferno. Aquela mulher ficou tão feliz. Meus irmãos, eu quero dizer para você, talvez você não viu, ou talvez nem Deus o livre veja os frutos da sua oração. Você não está vendo agora, mas você vai ver no céu. Nenhum da sua casa se perderá. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, mesmo que o inimigo queira lhe acusar, guarde no coração, peça a Nossa Senhora para sustentar a sua fé. E peça a Deus um sinal que Ele dará. Em nome de Jesus, não se perdeu e não se perderá ninguém dos seus. Diga amém. Em nome de Jesus. Que bom que você entendeu. Mas Jesus, diante de tanta bondade do coração de Nossa Senhora, e com isso eu quero terminar, diz a palavra que mesmo dizendo, ensinando como Ele faz conosco, mesmo se a gente não compreende muitas coisas, muitos mistérios, a gente não tem resposta para tudo, não é? E não significa que a gente não tem fé, como Nossa Senhora tinha uma grande fé, mas não teve a compreensão naquele momento, então guardou no seu coração. Diz a palavra que Jesus desceu com seus pais e era-lhes obediente. Eu gosto muito da tradução que diz assim: e era-lhe submisso. Jesus se submeteu à sua mãe, ao coração da sua mãe, ao coração de São José. Ele viveu quantos anos nessa terra? Quantos anos Jesus viveu? 33 anos. Dos 33 anos, 30 anos, a maior parte absolutamente da sua vida, ele viveu submisso a Nossa Senhora e a São José. Se Jesus Cristo se submeteu à sua mãe, quem sou eu, quem é você, para não confiar nessa mãe, para não se submeter a ela, para não confiar, mesmo sem ver, mesmo sem entender, para ser todo dela, para fazer do coração dela a sua casa, o seu refúgio, a sua esperança de salvação e de toda a sua família. Por isso eu quero terminar consagrando a Nossa Senhora, ao seu coração imaculado, a sua vida, a minha vida. Fique de pé, coloque a mão sobre o seu coração, olhe para essa imagem de Nossa Senhora das Graças. Ela está com as mãos abertas para acolher o seu coração. O coração dela já foi coroado de glórias, o coração dela já está no céu, está aberto hoje para você. E esse coração que foi o refúgio,
o descanso, que foi o alento, a companhia, o refrigério de Jesus. Hoje é o seu refrigério, hoje é o seu alento, hoje é o seu refúgio. E diga de todo o coração: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Jesus me mostrou uma imagem linda agora, ele rasgando muitas certidões de óbito. Muitos de nós talvez ia precisar morrer antes do tempo, ou alguém da nossa casa, para Deus salvar. Mas porque você se consagra a Nossa Senhora está prolongando a sua vida. Ela está conseguindo de Deus uma graça de você perseverar e de você não só ver na hora da morte, mas ver já em vida sua família convertida. Em nome de Jesus. Quem toma posse dessa palavra? Inclusive, nessa noite, na adoração, haverá muitas curas aqui e também em casa de câncer. Pessoas que não ficariam curadas, mas ficarão curadas de câncer, não é? Até em estado bem avançado, até em estado terminal. Nossa Senhora conseguiu essa graça e ela se manifestará hoje no nosso meio. Será um grande testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.